E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao meu canal e agora eu vou falar com você detalhes importantes para a prova de redação Enem. Vou colocar já na tela aqui logo de cara, hoje a aula vai ser muito direta para você. Atenção, atenção nesses 3 temas possíveis da redação Enem. Vamos lá. Impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Segundo, combate à violência de gênero no Brasil. E terceiro, a paridade salarial entre homens e mulheres no Brasil. O que você deve fazer? Eu vou te mostrar agora aqui no iPad como que você deve organizar o seu pensamento para conseguir produzir uma boa redação. Bora lá então. Primeira coisa que você deve fazer você deve pensar assim, eu tenho que colocar lá na introdução 2 argumentos, que vai ser o meu A1 e o meu A2, beleza? Lembre-se, isso deve aparecer, tá? No primeiro parágrafo. Onde, professor? No final do primeiro parágrafo. É uma regra? Não, mas é uma recomendação para que fique mais fácil de o corretor identificar. Então, você vai escolher se esses argumentos eles vão ser causas, tá? Ou se eles vão ser consequências. Professor, posso trabalhar com os dois? De novo, eu recomendo que para que o seu projeto de texto fique mais fácil de ser visualizado pelo corretor, você escolha. Então, por exemplo, eu estou falando lá no impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Tá, fala para mim um impacto positivo, tá, que a inteligência artificial possa ter. Tal coisa, professor. Então, velocidade, aumento na produtividade. Beleza, aumento na produtividade é um, tá? E qual outro impacto pode ter? Beleza, você vai colocar mais um. Tá? Agora vamos falar lá de combate à violência de gênero no Brasil. Professor, eu vou trabalhar com causas. Mas causas do combate? Quais as dificuldades de combater? O que é que causa tanta violência? Ou o que é que dificulta esse combate? O que dificulta esse combate eu posso colocar então que é a falta de punição. Então beleza. Então impunidade você vai colocar aqui. Desse jeito, você vai organizando o seu pensamento, beleza? Então você vai apresentar esse argumento 1 e argumento 2 logo na introdução. Depois, o que precisa acontecer, tá? Então essa apresentação aqui ocorre lá na intro, beleza? Apresente isso na introdução. Agora, lá no segundo parágrafo, por exemplo, você vai fazer o quê? No segundo parágrafo você precisa colocar esse argumento de novo, tá? E aí você precisa agora usar o repertório, tá? Que repertório? Pode ser tanto um repertório do texto motivador quanto um repertório sociocultural. Repertório do texto motivador é quando você pega aquilo que está lá no texto e utiliza aqui, sem copiar, mas você utiliza um dado, por exemplo, utiliza uma informação histórica que foi dada, tá? Então, repertório. Professor, quantos repertórios socioculturais tem que aparecer? Fica no vídeo, que já eu vou te falar onde que você pode encaixar e quantos você precisa, tá? Então, voltando aqui, segundo parágrafo, argumento 1, coloca o seu repertório, que vai fazer o quê? Que vai fazer uma defesa do seu argumento, tá? Ele vai trabalhar com uma defesa do seu argumento, e aí, depois, faça o seguinte, você vai colocar a conclusão do seu argumento. Beleza? Lembrando que não faça essa conclusão aleatória. Fica muito melhor para a sua redação quando você consegue fazer uma conclusão a partir desse repertório, ou seja, usando palavras que tenham uma relação. Por quê? Quando você consegue relacionar bem o seu repertório com o que você vai dizer ali na frente, que é a conclusão, que você está puxando de raciocínio desse parágrafo, você consegue deixar o seu repertório produtivo, beleza? E na hora que você usar o seu repertório, procure usar palavras do tema. Palavras do tema. Para quê? Para que o seu repertório fique pertinente, beleza? Professor, eu já ouvi um negócio de repertório legítimo, tá? O que é um repertório legítimo? Vou colocar para você. Repertório legítimo é quando você cita uma fonte. Então, se você está falando de algo da filosofia, qual é o nome do filósofo? Se você está utilizando um filme como suporte para puxar todo esse assunto, todo o seu embasamento teórico, né? Você quer puxar a partir de algum filme para depois fazer esse embasamento, na verdade, teórico, qual é o nome do filme?
tá? Ah, eu vi um artigo sobre isso. Qual é o nome do artigo? Qual é o nome do escritor desse artigo? Beleza? Então, aí você vai trazer para o seu repertório esse tom legítimo, ok? Então não se esqueça, o seu repertório ele precisa ter a fonte, que é um repertório legitimado. Você precisa ter palavras relacionadas do tema, tá? Que é um repertório pertinente. E você precisa produzir a partir desse repertório, que daí é um repertório chamado repertório produtivo. O próximo passo é fazer o terceiro parágrafo, que segue a mesma estrutura. Argumento 2, mais um repertório, mais uma conclusão do seu parágrafo, ok? Agora, a grande sacada mora no último parágrafo. Quando a gente fala de último parágrafo, a galera pensa assim, pô, como é que faz essa conclusão? É o que a gente chama de proposta de intervenção, beleza? Vou pôr só assim, abreviado. Então é a proposta de intervenção. Bom, o que seria essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção, você precisa colocar uma ação para amenizar ou para diminuir o problema que está sendo discutido no texto. Quantas ações eu preciso fazer? Você precisa fazer, de acordo com o Enem, apenas uma ação, tá? Uma ação. Mas tem momentos que é importante você fazer duas. Mas quais, professor? Sendo que você acabou de falar que não é obrigatório. Vou te explicar. Vamos primeiro começar nessa questão da ação. Então, quando eu coloco uma ação para amenizar, diminuir, né, esse problema, eu vou colocar também quem? Eu vou colocar um agente, que é quem vai colocar essa ação em prática. Além do agente, eu preciso colocar um para quê, tá? Finalidade. A finalidade, normalmente ela está ligada à frase geral temática, por exemplo, portanto, a fim de combater a violência de gênero no Brasil, ou, portanto, a fim de que o combate à violência de gênero no país seja cada vez mais intensificada, ok? Tá? Então, a finalidade. Eu preciso explicar também, além da finalidade, qual é o modo, né, ou meio, que é como isso vai ser feito, como que eu vou fazer essa ação. E aí, eu devo ter também o detalhamento, ó, detalhamento. O que é esse detalhamento? Você vai detalhar algum item. Então, por exemplo, eu coloquei meu agente as escolas. Então, portanto, a fim de tal coisa, as escolas... Pô, quem são as escolas? Tá? Principal agente responsável pela educação do país. Tá? Ou agente, né, para não ficar ali, coloquei as escolas. Então, agentes responsáveis por criar ações educativas. Tá? Ah, então o governo. Agente capacitado para executar ações civis no Brasil. É isso. Você faz o detalhamento de quem é esse agente, tá? Que vai colocar tal coisa em prática. Mas, lembrando que esse detalhamento pode ser de todas as outras coisas. Ah, então eu falei que a ação deve acontecer por meio de campanhas. E aí você fala, veiculadas especificamente em redes sociais de maior impacto entre os jovens, como TikTok e Instagram. Olha só, então você falou o modo ou meio, então essa ação pode acontecer por meio de campanhas. Tá? Mas onde vão acontecer essas campanhas? Veiculadas principalmente em redes de grande impacto. Então você detalhou mais esse modo ou meio. É assim que nós vamos conversando para fazer bem estruturado a sua redação Enem. Agora vamos lá, detalhes importantes. Professor, quantas ações eu devo fazer? Como eu disse, uma. Mas em qual momento então você vai ter que fazer duas? Quando você não conseguir olhar para os seus dois argumentos, o seu argumento 1 e o seu argumento 2, e falar assim, nossa, acho que essa minha ação ela não está englobando os dois argumentos. Parece que essa minha ação ela resolve só um argumento, então não é uma ação boa. Então você vai ter que propor duas ações daí. Ah, professor, posso fazer 3? Jamais, não vai caber, não tem lugar onde se enfiar. Se tiver... Ah, mas eu consegui colocar, então pode ter certeza que você lascou outro pedaço do texto, que vai ficar bom não. Tá? Então, ou é uma ação, se essa ação conseguir abraçar os dois argumentos, ou duas ações, uma para cada argumento. Fechou? E lembrando que você precisa ter pelo menos todos esses elementos, ação, agente, finalidade, modo e detalhamento, tá? Em uma ação. Caso você coloque duas ações, a segunda, por exemplo, ela pode ter menos coisas.
Mais um detalhe que eu disse que ia comentar com vocês é sobre o repertório sociocultural, onde que ele pode entrar. O repertório sociocultural, ele pode entrar tanto lá na introdução, como no segundo, como no terceiro parágrafo. No último parágrafo, normalmente, nós não colocamos repertório sociocultural porque é o momento da gente fazer a proposta de intervenção, tá? E o Enem exige que você coloque, ao menos uma vez durante o seu texto, o repertório, mas um repertório que seja legítimo, pertinente e produtivo. Por isso que eu bati tanto nessa tecla. Se você colocar 2, 3 repertórios, nossa, que legal, mas nenhum deles tiver essas 3 coisas, você não vai conseguir alcançar uma nota máxima ali nesse critério. Maravilha? E ó, as vagas estão abertas para o curso Enem por apenas R$ 49,00, tá? Então é um curso feito em forma de gamificação de questões que você vai aprendendo a identificar padrões das questões que valem mais nota por serem as questões fáceis. Quando você aprende a identificar um padrão de uma questão fácil, você aumenta a sua coerência de acerto na prova, elevando a sua nota, beleza? Mesmo errando várias questões. Combinado? E nessa semana, como é um conteúdo para você consumir rapidão esse curso, você ganha também de bônus um curso completo comigo de redação para o Enem. Basta clicar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário e vir fazer a sua matrícula, beleza? Tamo juntos, vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!